E já aqui está a Raquel Simão da APAV, bem-vinda. Muito Olá, obrigada, Raquel. Linda. Obrigada E pelo nós já convite. estávamos aqui a conversar, porque Já. é um Já tema... estavam aqui na amena. Já, não é? é um tema que eu gosto. E a tua profissão é uma profissão muito bonita, na minha opinião. Olha, Raquel, mas tu hoje vens-nos falar aqui também nesta iniciativa, não é? Da Fox. Conta-nos tudo. Que iniciativa é esta? É uma campanha que, no fundo, acaba por alertar, através de uma forma extremamente original, para a temática da violência no namoro, com frases e, portanto, que acabam por despertar para esta questão que está e deve estar na ordem do dia, de falarmos sobre o tema, não só junto dos jovens, mas também dos adultos, para que tenham um olhar atento sobre os seus jovens e por isso faz todo o sentido que de facto nos possamos associar e divulgar esta temática. Sim. Isto foi uma campanha, esta campanha que estamos a falar, foi a campanha São Valentim que nos perdoa. Foi uma campanha que vocês fizeram em conjunto com a Fox Life e vocês foram, só para enquadrarmos um bocadinho, foram uns dos porta-vozes e agora nós estamos a mostrar aqui uma imagem. Isto foi o quê que vocês criaram em conjunto? Portanto, esta campanha também remete-nos um pouco para os lenços dos namorados, não é? Com dizeres que eram escritos, que à partida serão frases de amor, não é? E estas remetem-nos para um outro verso da medalha e que faz refletir sobre isso mesmo e que nos posiciona em não aceitar relações que não são saudáveis. E tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma humilhação menos uma relação, é uma das frases que vocês colocaram. Se condenas a maquilhagem, passou bem, boa viagem. Exato. Desculpas não apagam lutas e entre tantas outras. E isto é uma iniciativa muito bonita e isto é um problema muito real, não é verdade? E está mais presente do que aquilo que às vezes nós imaginamos, não é? Se calhar a ideia de que agora está mais presente ou que haja mais violência não significa necessariamente isso, não é? Sim. O que significa que hoje estamos mais despertos para pedir ajuda e para nos informarmos sobre. Até porque, só para dar aqui um dado curioso, nas relações de intimidade em adultos onde há presença de violência, nos discursos e nas narrativas de vida de quem já há muitos anos sofreu, durante muitos anos sofreu histórias de vitimação, contam-nos que, de facto, na época de namoro já havia violência. Portanto, o que podemos aqui também fazer aqui, de certa forma, uma relação de que não quer dizer que seja um problema que agora seja maior, não é? Tem mais falado, visibilidade e ainda bem que podemos falar sobre este assunto e que os jovens que possam estar a viver estas relações não saudáveis tenham como referência entidades, pessoas da sua confiança a quem pedir ajuda. Exato. Vocês, por exemplo, no seguimento desta iniciativa, organizaram um debate cujo tema era violência no namoro. E tiveram várias pessoas lá, o Diogo Faro, Eduardo Sá, Daniel Coutrinho. Tu achas que as pessoas participam nestes debates? Ou seja, sim senhor, eles foram falar, mas o público entra nos debates também? Essa era a minha questão. Eu acho que é um tema que às vezes as pessoas podem ter muito medo de falar. E temos que ter essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos a falar de um tema que é privado. Nós somos educados a que aquilo que se passa nas nossas relações, na nossa casa, é um tema que é privado, não é? Já diz o velho adágio que é marido e mulher, ninguém mete a colher. E por isso, por vezes pode ser difícil, num espaço de abertura pública, alguém querer ter uma posição mais vincada, não é? No entanto, aquilo que nós sentimos, e eu tenho um contacto muito próximo em resultado do trabalho que faço na APAV, nós trabalhamos muito com escolas e com jovens, e nesses debates que fazemos com eles, começamos por sentir que há primeiro sim o tal receio de não quero participar porque tenho alguma vergonha, de que alguém pense que eu estou a viver esta história, mas acabam por aderir e em momento oportuno em pedir ajuda. E temos de frisar que a violência no namoro não é só física. Muitas vezes também é psicológica, não é? Sim. E o que é que tu fazes? Qual é o teu trabalho ao certo? És psicóloga? Eu sou psicóloga, sou gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras, trabalho em relação com a missão da APAV, portanto, que é trabalhar com vítimas de crime, e é nesta sequência que, efetivamente, jovens que possam ser vítimas de violência, neste caso, violência no namoro, que está dentro, nós estamos a falar de um crime, que é o crime da violência doméstica, possam recorrer à APAV e ter apoio, e como bem estava a referir, nós não estamos só a falar de violência física, de danos físicos, nós também estamos a falar da violência psicológica, da violência social e onde, de facto, no nosso trabalho diário,
com quem sofreu e sofre este tipo de crime, possamos apoiar de uma forma especializada e individualizada cada vítima de crime. E um estudo, desculpa, Não, diz. revela que 58% dos jovens já sofreu Algum ato de violência no namoro e 67% acham normal. Isto são os números que assustam um bocadinho, não? Sim, acaba por ser um espelho, não é? Daquilo que estes jovens estão a viver nas suas relações e que a grande maioria pode não ter essa noção. É importante percebermos, e hoje estamos aqui a falar realmente deste tema como sendo uma problemática, e não é? Mas é importante também fomentarmos que as relações são saudáveis e que existem relações saudáveis, ainda que os números nos deem estes indicadores. Namorar é bom fomentar as relações positivas, não é? Ainda que estes sinais devam, obviamente, servir para estarmos atentos a qual é a percepção de que quem inicia as suas relações de intimidade no namoro, que percepções é que tem dos seus próprios papéis enquanto agentes dentro destas relações. Por isso é que nós encontramos estes números, não é? Estes números revelam-nos a legitimação da violência. E é preciso perceber porquê. E é preciso trabalhar nesse porquê. Achas que, por vezes, as pessoas podem estar a sofrer de um tipo de abuso e não perceber bem que isso acontece, não é? Acontece. As pessoas não terem essa percepção no momento ou chegarem a essa percepção aliás, mais tarde? Muitas das pessoas que recorrem a nós, inicialmente até acaba por ser primeiro a família ou os amigos, precisamente porque a vítima ainda não conseguiu, portanto, perceber, ela é mesmo assim, ou ela é mesmo assim. ou tem aqui questões que lhe justificam aquilo que está a acontecer, e enquanto não reconhecerem que de facto estão a viver uma situação de vitimação, recusam ou têm alguma dificuldade em pedir ajuda, não é? E isto tem a ver, lá está, com as tais questões de educação que temos, daquilo que eu devo aceitar ou não dentro de uma relação, do que é normal, do que é esperado de mim, e portanto vai havendo esta aceitação e não tendo a visão de que há algo que efetivamente não é positivo. E só mais aqui uma pergunta. Os homens, às vezes temos muita ideia que as mulheres é que são vítimas, não é? Sim. Mas também há homens que são vítimas de abusos. E a minha pergunta é se achas que eles têm um bocadinho mais de dificuldade em pedir ajuda? Sentes isso? Consegues ter essa percepção? Nós conseguimos ter essa percepção, mas é importante percebermos que nas questões da violência no namoro, nós conseguimos perceber, através de estudos e dos dados e da nossa estatística, que diz-nos, e a literatura também, que tanto os rapazes como as raparigas, na questão da violência no namoro, assumem de igual forma o papel de vítima e de agressor, ok? Quando essa pergunta faz-me soar, não sei se, e corrijo-me se eu estiver errada, mais nas questões de violência entre adultos, na violência doméstica, em que de facto temos a visão de que as mulheres são mais vítimas do que os homens e que os homens de facto possam ter mais dificuldade, e sim, acabamos por receber isso dos seus discursos, não é? Porque, lá está, socialmente, nós somos educados a que o homem não chora, o homem não pede ajuda, o homem tem de aguentar, que é uma vergonha, não é? E tudo isto vai repassando na nossa educação e pode ser um dos fatores que leva a que tenham mais dificuldade em expor-se e a pedir ajuda. Mas também pedem. Mas podem. Mas é um bocado essa podem, desmistificar esse também lado são, exato. ok? Também são vítimas destas situações e podem pedir ajuda, claro que sim. Força. Raquel, a APA faz 30 anos este ano, É verdade. como eu. E vocês vão ter uma série de iniciativas também para promover as resoluções destes temas. Queres falar de alguma coisa que tenham aí a surgir? Vamos ter vários momentos. Eu sugiro que, para consultarem o nosso site, onde podem encontrar também as referências relativamente aos vários eventos que vão acontecer ao longo deste ano e que marca realmente 30 anos de existência a apoiar as vítimas de crime, seus familiares e amigos. Deixar também aqui a nota de que toda e qualquer pessoa, portanto, que necessite de recorrer ao nosso apoio pode fazê-lo através das redes sociais, através do nosso site, vendo os números de telefone dos gabinetes mais perto de si, da nossa linha de apoio à vítima, que é o 116 006. Vamos ver aqui o site. Essa linha é uma linha, portanto, gratuita, onde estão técnicos que podem orientar, responder e informar para cada situação. E, portanto, tem uma ferramenta bastante útil. E também aqui as redes sociais da Fox, não é? E é muito importante este tipo de iniciativa, na minha opinião. E muito obrigada. Obrigada a nós. Também Muito obrigada por terem vindo e pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Obrigada. Obrigada. Parabéns a vocês também. Obrigada.